Bom dia, colegas, bom dia, Descomplique. A gente está aqui para mais um encontro, para nossa live que acontece diariamente às 8 da manhã, para falar sobre gestão de consultório. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, podem ir entrando, vão entrando e vão enviando aviãozinho, já é o combinado. A cada dia da semana a gente fala de um assunto diferente. Eu sei que tem vários colegas novos aqui e vários colegas das antigas também. Para quem é novo, cada dia a gente fala de um tema diferente, no geral escolhidos por vocês. Então hoje a gente vai falar sobre concorrentes. É um tema super legal. Eu acho que a gente não tinha falado ainda uma live somente sobre isso. E eu vou passar algumas dicas para vocês, na verdade. Depois quero que a gente faça um bom bate-papo, que vocês dividam comigo também a opinião de vocês, para tornar essa live muitíssimo produtiva. Então sejam todos muitíssimo bem-vindos. Vamos lá. Deco, Marisa, Margarida, Isabela, Renata, Cíntia. Ó, tem gente demais. Malu, vamos entrando, meu povo. Meu tio Bebeto. Ó, peraí que o celular tá querendo sair. Minha mãezinha, Ana Luísa. Bom dia, não imaginei que estaria aqui hoje. Tô que nem você na história do vinho. Menina! Venceu, né? Ana, deixa eu te falar. O hábito é uma coisa que é absurdo. Eu tive pouco, assim, aquela história de, vamos ficar 21 dias fazendo uma coisa que a gente não deixa nunca mais fazer, vira um hábito. Eu sempre ouvia muito isso, mas eu não comecei nenhum hábito na minha vida tentando, né, colocar uma consistência nisso. Sempre foi muito jogado. Com as lives foi diferente, porque eu comecei as lives, eu só vou contar isso enquanto vocês vão entrando aí, mas não vai ser live de falação de bobagem não, vai ter conteúdo. Só pra gente ir dando as boas-vindas com uma historinha. Com a quarentena, eu comecei a fazer as lives. Primeiro dia de quarentena, 19 de março, eu comecei a primeira. E aí eu fiz 60 dias seguidos, sábado, domingo, feriado, eu não parei nenhum dia, 60. Aí quando bateu 60, eu falei, bom, agora a gente vai dar folga do domingo. Vamos fazer de segunda a sábado. E agora a gente já passou da 130 e poucas lives no total. Então, isso foi uma consistência que eu acabei trazendo, né? Todo dia às 8 eu tô aqui, ligo o vídeo, falo com vocês, pego meu café. Gente, no domingo que não tem isso é estranho. É impressionante o poder realmente do hábito. Criar um hábito, como que isso fica mais fácil. Hoje em dia, eu nem questiono, tipo, a live. Cara, eu já decidi o tema no domingo, né? Eu já agrupo os temas domingo. Eu já elaboro mais ou menos o roteirinho do que eu vou conversar com vocês. Eu nem me preocupo se vai precisar acontecer, não vai. Não passa mais pela decisão. Eu acho que se torna muito mais fácil. Eu não preciso problematizar, vou fazer, não vou. Aí dentro do vou, todos os problemas que isso, como é que vai ser? Será que eu vou saber o que falar? Tá decidido já. Então, o Descomplique, as lives do Descomplique veio pra eu perceber que, assim, a gente é capaz de fazer qualquer coisa com hábito, né? Criando esse hábito. Então, sejam todos muito bem-vindos pra gente começar. Bom dia, Mariana. Bom dia, Roberta, Fernandinha, Samuel. Então, gente, vamos falar de concorrentes hoje, né? Todos nós temos concorrentes. É inevitável, né? Vai depender do que nós vamos fazer e como nós vamos nos posicionar diante disso. E é sobre isso que eu quero fazer esse bate-papo hoje com vocês. Muitas vezes, bom dia, querida, muitas vezes a gente pensa nos concorrentes só naqueles profissionais que trabalham na mesma área que a gente. Exatamente, esse hábito é maravilhoso. Muito bom, né, Ana? A gente agradece. Querida, que bom. Eu também, gente, vocês não fazem ideia de como é agradável pra mim estar aqui com vocês. Vocês podem ficar tranquilos que, assim, eu não faço, como eu disse, eu já não faço esforço porque virou um hábito. Mas vocês não sabem o prazer que de fato eu tenho, como que eu começo o meu dia mais adrenalizada. É essa a verdade. Vocês me dão uma carga de energia pra eu tocar o dia de uma forma completamente diferente. Então também, muito obrigada. Voltando a falar dos concorrentes, a gente tem muitas vezes a impressão que o concorrente é só aquele colega que tem a mesma especialidade que você e que tá ali disputando os mesmos pacientes. Eu costumo dizer que existe um grupo de concorrentes que eu chamo de concorrentes indiretos. Quem que são esses concorrentes? São pessoas, outros segmentos, outros setores que oferecem serviços
para aquele seu público. E essas pessoas, esses serviços, quando eles oferecem um serviço de muita qualidade, de alto nível para aquele seu público, eles indiretamente são um concorrente, porque eles estão ali elevando a expectativa daquele paciente que vai no seu consultório. Então, a gente não tem só os... Na verdade, eu vou te falar que a gente tem mais que se preocupar com os concorrentes indiretos, porque são esses que, de fato, vão mudar alguma estratégia nossa de atendimento, de cortesia com o paciente. A gente vai sempre buscar elevar o nosso nível de atendimento e de cuidado com base até nesses concorrentes indiretos. Então, por exemplo, uma loja de bolsa super refinada. O seu público, se ele tem o hábito de frequentar esse tipo de loja, por isso é importante a gente saber quem é o nosso público. Se o seu público frequenta uma loja de bolsa, que é muito refinada, que o atendimento é muito personalizado, muito agradável, esse paciente, ele já tem, a gente fala que a régua dele já é lá em cima. Ele acha normal um atendimento de qualidade. Então, para você superar as expectativas desse paciente, seu desafio vai ser maior. Então, não é só aquele colega médico que trabalha na sua região, que tem o mesmo público-alvo que você, que é o seu concorrente. Esses concorrentes são os concorrentes diretos, mas a gente tem essa parcela de concorrentes indiretos que nivelam os serviços, que nivelam os atendimentos, as cortesias e algumas vezes aumentam as expectativas. Um paciente que tem hábitos de frequentar lojas de serviços de muita qualidade, não só lojas, salões de cabeleireiro de qualidades muito acima da média, lojas mesmo de bolsa, de sapato, vai em restaurantes muito classe A. Esse paciente, é difícil dele ser surpreendido por um atendimento. Aquele atendimento uau que a gente fala, é mais difícil causar esse impacto nesse paciente, nesse potencial paciente, porque ele já está acostumado com serviços muito bons. Então eu quis começar falando desses dois tipos de concorrentes, porque vocês vão ver com o que eu vou conversar aqui, que no final das contas, a gente deveria mais se preocupar com os indiretos do que propriamente com os diretos, tá? Mas vamos lá então, né? Vamos dar continuidade. Falei dos diretos e dos indiretos. Bom, é importante você conhecer quem são os seus concorrentes diretos. É importante que você saiba. Você tem que fazer uma análise de mercado, se situar. É importante você saber quem na sua região atende os pacientes do mesmo público-alvo que você, quais são os colegas que têm as mesmas tecnologias que você, ou que têm as mesmas práticas de consultório que você. Então é importante você reconhecer quem são os seus concorrentes. Identificar. Isso é uma análise de mercado. É uma análise estratégica que você vai fazer. Então, Clara, eu atendo em 2 pontos. Analisa cada um desses bairros. Ou então, Clara, eu tô indo montar meu consultório. Um dos quesitos que você tem que avaliar para saber se é um bom local para você montar o consultório é saber o número de especialistas que tem, qual é a população daquela região, qual a classe financeira daquele público. Aquele público ali que está naquela região é mais particular, mais de convênio. Faça essa análise. Dentre a análise, tudo que você tem que fazer demográfica, é importante que você analise também quantos concorrentes tem, quais são esses concorrentes, se esses concorrentes já têm uma autoridade no segmento ou se também estão começando. Isso tudo é importantíssimo. É uma análise que vocês têm que fazer, tá? Tô reforçando que é uma análise estratégica, porque isso não quer dizer que você vai tomar conta da vida do seu colega. Não. No momento que você faz a análise estratégica, que você avalia quem são os concorrentes, traça um perfil desses seus concorrentes, tem isso em mãos, traçou o seu plano estratégico, a sua estratégia de atendimento, de cuidado com o paciente, eu recomendo que a gente esqueça, nesse segundo momento, dos nossos concorrentes. A gente tem que focar no nosso trabalho. Inevitavelmente, por melhor que você seja, por mais carinhoso, atencioso, capaz tecnicamente que você seja, um paciente ou outro, ele vai se perder. Ele vai para o seu concorrente ou para um outro concorrente do seu concorrente, enfim. A gente perde paciente e não tem nada de errado nisso. Você não fez nada de errado, você não maltratou o paciente, você não foi ineficaz, não. Só que existem sintonias. Existe tudo, a vida é energia, conexão, é simpatia, empatia.
Pode ser que aquele paciente não teve empatia com você e teve com outro. E tudo bem, você não fez nada de errado. Então, cuidado em se prender a pequenas coisas, porque senão vocês muitas vezes, a gente, né, fica procurando algum erro. Pô, o que eu errei? Aonde eu errei? Você fica muito voltado para isso, sendo que pode não ter acontecido nada. Pode ter sido simplesmente preferência do paciente, tá? Então, conheçam os concorrentes, façam análise de mercado, mas vivam as suas vidas. Uma vez que você tenha identificado, tenha feito o dever de casa, pronto, acabou. Respeita. E agora vai na parte daí, depois disso, depois que você fizer isso, siga, gente, uma cartilha de um bom colega. Respeite o seu colega. Não fale mal do seu colega em hipótese alguma. Ah, chegou um paciente aborrecidíssimo com um erro que o colega fez e reclamando de um resultado que não ficou legal. O Rodolfo aqui bateu palminha. Ele é plástico. O plástico passa muito isso. Um paciente insatisfeito que vai lá no consultório do outro reclamar de cicatriz, e reclamar que o peito pendeu, e reclamar que não limpou como queria. Isso acontece muito. Seja aquele colega que você gostaria que fossem com você. Tente, no momento de uma crise, neutralizar isso. Tente sempre trazer palavras para o teu paciente ou pelaquela pessoa que está vindo, né? Você sendo concorrente desse colega, na posição de concorrente, seja a pessoa que traz palavras amigáveis, palavras de calma. Não seja, não passe para o paciente que você não está se importando com ele. Não é isso, é diferente. Você passar com um descaso que ele está falando. Não, mostra que você entende o lado dele, que é importante o que ele está falando, principalmente porque está incomodando ele. Então tem importância simplesmente por isso, porque tá tornando ele chateado, tá trazendo algum desconforto para ele. Mas não caia na pilha do paciente, não fale mal do colega médico, defenda a nossa classe. Exatamente, Cíntia, tente ser sempre ético, ter compaixão, agir exatamente como você gostaria que agissem com você, sabe? Tem vezes que algum paciente chega e fala, mas piorou com tal tratamento e não tava assim. Aí eu sempre falo, olha, eu não consigo te dizer exatamente porque eu não vi o seu quadro antes, eu estou vendo. Eu sempre falo, olha, o último médico é sempre o melhor, porque o último, ele viu tudo o que aconteceu na sua história, ele conseguiu ver todos os testes terapêuticos, por exemplo, que foram feitos, o que deu certo, o que deu errado. Ele já teve várias etapas concluídas antes do paciente chegar em você. Então eu sempre brinco com o paciente e falo, olha, não caia nessa ideia de que o último médico é sempre o melhor. Pode até resolver o seu problema porque você já vem com muito mais histórico. A sua doença, se for doença, ela já se desenvolveu, ela já aflorou, ela já passou pelas fases. Fica muito mais fácil da gente dar um diagnóstico, da gente fazer um tratamento. Então, não caiam nessa, tá? Não devemos pôr lenha na fogueira. Exatamente, Marisa. Então, respeitar o paciente, o colega médico, nunca falar mal, mesmo diante de um erro, tá? E terceiro, viva a sua vida, gente. Tem tanta coisa que a gente tem que se preocupar no nosso consultório, na nossa rotina, na nossa vida mesmo, que a gente tem que se preocupar com o nosso. Eu vejo que tem muitos colegas, e eu já fui essa pessoa, tá? De me comparar com outro. É o maior erro que a gente pode fazer, gente. Isso traz pra gente insegurança, insatisfação, desmotivação. Então não se compare com o outro. Sabe por quê? Você não sabe de onde o outro partiu. O outro pode ter partido de uma situação pior ou melhor que a sua. O outro pode trabalhar menos ou mais horas. Então a vida do outro só diz respeito a ele, a família dele. Eu falo isso porque por algum tempo, e a internet faz isso de mal pra gente. Eu até anotei aqui, nas redes sociais, que eu queria falar sobre isso. No início, eu não sei se aconteceu isso com vocês, quando eu comecei com perfil profissional, eu comecei a seguir um monte de dermato para ter noção do que se falava, dos assuntos que eram discutidos, como que era feita a abordagem. Tava começando na rede social, eu queria realmente me inspirar. Então eu segui um monte de dermato, um monte de colega médico. Até gente que não era do Rio, um monte de gente que eu admirava de alguma forma ou que apareceu na minha timeline lá. Tá. Com o passar do tempo, eu não deixei de seguir essas pessoas, elas continuaram. Então, o negócio foi crescendo, o consultório foi melhorando. E volta e meia, eu me pegava lá, passando a internet. Aí via fulano com, sei lá, quem é dermato vai me entender. Eu vi o fulano com não sei quantas seringas lá, mostrando que tinha feito tudo aquilo num dia. Aí eu pensava assim, poxa,
caramba, queria tanto fazer isso, ter tanto assim, né? Fazer tanto, poxa, um dia vai chegar meu dia. E eu não ficava feliz de ter feito 4 seringas naquele dia, no paciente. Eu ficava triste por não ter feito 15 seringas. Olha que idiotice. Sendo que no mês anterior eu não fazia 4 seringas. Então eu tava em crescimento, mas eu não conseguia ver esse crescimento, porque eu me comparava com um colega. E aí eu, de repente, vi uma situação, um colega, compramos um laser e não sei o quê. E eu falava, caramba, que vontade de ter um laser. Nossa, um dia vai chegar a minha vez. Sempre assim, pensando, um dia vai chegar. Mas era uma coisa que eu não fazia bem. Porque você fica olhando do outro, se comparando com o outro. Chegou um momento que eu fui crítica no que eu tava sentindo nisso. Falei, cara, esses pensamentos que eu tô tendo... A Neidiana tá rindo. Falei, cara, esses pensamentos que eu tô tendo são pensamentos de inveja. Assim, pode até não inveja, não quero que a pessoa tenha. Mas era um pouco de inveja, né? Se a gente parar friamente pra pensar. Falei, cara, eu não sou uma pessoa invejosa, sempre fui uma pessoa grata, sempre fui uma pessoa tão feliz com o que eu conquisto. Chega! Nesse dia do chega, o que eu fiz? Eu sugiro que vocês façam, cara. Eu fui pro meu Instagram e eu tirei várias pessoas do meu Instagram. Tadinha, a pessoa não tinha feito nada pra mim, nada que me aborrecesse, nada. Ela só tava mexendo em algo que eu não quero que ninguém tenha acesso, que é no meu jeito de ser. Então eu acho que a gente tem sempre que estar com isso aceso, né? Meu pai sempre falou isso comigo, ele fala isso até hoje. O que o outro fala diz respeito ao que o outro acha, o que o outro faz diz respeito a ele. Você não pode, minha filha, permitir que as pessoas mexam no que está dentro de você, porque isso é você. Então, se blinde, não deixe que a opinião dos outros, que os outros mudem o seu sentimento, a sua personalidade. E nesse momento eu vi que isso estava mexendo comigo. Fui, fiz uma limpa, gente, tirei muita gente. Eu olhava e falava assim, conheço? Não, não conheço, então tá fora. Me inspira de alguma forma, me faz melhor? Não, então tá fora. Cara, eu fiz uma limpa no meu perfil. E eu vou te falar, foi libertador. Porque daquele dia em diante, eu comecei a me preocupar somente comigo. Então eu via, caramba, eu fiz hoje, essa semana eu fiz, 5 toxinas, caramba. Aí eu lembrava, meu Deus, lembra, né, eu ficava tentando resgatar. Nessa mesma época do ano passado, eu não fazia quase nenhuma, quase eu não tinha paciente. E eu comecei a ficar feliz pelas minhas conquistas, né? Pelo que eu tava avançando. E comecei a me comparar comigo mesmo. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Andréia, bom dia, Andréia, querida. Exatamente, né, Mônica? Lude. Fora que as pessoas podem inventar as fotos e os momentos. Já vi dermatos postando vários pacientes no dia e cada foto uma roupa diferente. Ainda tem isso, né, Lude? Que a gente se deixa levar por uma realidade que é uma realidade virtual, né? A gente não sabe o quanto isso é realmente... O quanto é real. E aí eu ficava muitas vezes, né, assim, poxa, quando que eu vou ter agenda cheia? Aí chegou um ponto que eu falei, cara, eu não vou ter agenda cheia nunca, sabe por quê? As minhas secretárias, elas me deixam sem almoço se for preciso. Elas não querem dizer não pro paciente, então elas marcam paciente até o talo. Eu chego antes, eu saio depois, eu perco o almoço, marca sábado. Aí eu comecei a ver algumas situações e eu falava, cara, eu não vou ser aquela pessoa nunca que vai ter, só tenho vaga pra daqui a 4 meses. Minha secretária dá um jeito de marcar paciente, é impressionante, entendeu? Aí eu comecei a falar, poxa, se você se comparar com o outro, é ruim por isso. De repente, a pessoa tem vaga para daqui a 6 meses, mas ela atende 4 horas por dia. Você vai se comparar com ela ou com você mesmo que trabalha 8, 9 horas? Você quer ter a mesma agenda cheia que essa pessoa? Não vai acontecer. Então, são coisas que eu quis trazer para vocês para que a gente fique sempre ligado, sabe? Muitas vezes a nossa mente, ela é sabotadora. Como alguém colocou aqui, ó. Cadê? Eu vi um sabotador aqui. Alguém escreveu sabotador, eu vou ver ainda. E a Maria Fernanda, sabotadores, exatamente. E muitas vezes, Maria Fernanda, nós nos sabotamos, né? A nossa mente, ela deixa a gente cair nesse erro. Então, vamos fugir disso, pessoal. Chama follow-terapia. Exato, Maria Fernanda. E, gente, o tempo que a gente perde na internet é muito grande. A gente que trabalha, a gente precisa entender isso daqui como um trabalho, né? Eu tô aqui no Descomplique respondendo com conteúdo, postando conteúdo. Eu tenho que encarar isso como um braço do meu trabalho, uma perna do meu trabalho. Se eu sigo muita gente, se eu tô muito preocupada com a vida alheia, eu vou perder tempo olhando a vida alheia. E quando me perguntarem se eu tive tempo de fazer meu post, eu vou falar assim, nossa, não, é muito trabalhoso, dá muito trabalho, eu gasto muito tempo. Tá, e o tempo que você passou observando a vida alheia que não te acrescentou em nada, não te converteu em paciente, não te trouxe nada.
Então, eu sei que o assunto é concorrência hoje, mas isso tem muito a ver com concorrência, tá? Eu não tô mudando o assunto, pessoal. É libertador agir assim, exato, adorou, que legal, que bom, gente. Humilde dar testemunho, mas Cíntia, eu acho que assim, eu imagino que isso aconteça com muitos outros colegas, por isso que eu acho muito legal falar disso. E eu acho bacana a gente se conhecer, se questionar. Por vários momentos eu me questiono e graças a Deus que eu identifico desvios, né? Que eu identifico erros, porque é através dessa identificação que eu consigo melhorar. Se eu não conseguisse me autoavaliar, tentar identificar o que tá errado, o que eu posso melhorar, pô, eu seria aquela besta que era alguns anos atrás, né? Então, tudo bem. Eu acho que besta foi grosseira comigo mesma, mas eu quis, assim, ser bem enfática, né? Como que as coisas vão melhorando, gente. Então, vamos lá, Isabela. E quando você vê um colega postar depoimento de uma paciente que já foi sua, dizendo que a única que atendeu direito foi a última, difícil, né? A gente fica se questionando o que fez de errado, mas como você disse, a última sempre é melhor. Isa, eu acho que vale, nesses casos, a gente se avaliar mesmo, igual você falou. Pensa se teve alguma coisa que você faria diferente com ela ou com seus pacientes. Porque, gente, gosto é uma coisa muito individual. Eu falo com vocês, né? Eu converso muito com o paciente, eu bato papo, eu fico quase amiga dos pacientes. Tem paciente que é muito na dele, que é muito quietinho, que não gosta disso. Que provavelmente acha o meu jeito, de repente, invasivo. E esse paciente, de repente, não fideliza e vai para o outro médico e vai identificar nesse outro colega alguém mais sério. De repente, ele acha que eu não tenho seriedade por ser mais conversadora. Então, de repente, não foi nada que você fez de menos, de repente você fez de mais, ou você fez diferente. E a pessoa, cada um tem uma expectativa diferente. Cada um, a gente não tem essa ideia, gente, porque a gente é médico, convive com médico, vive no meio de médico, casa com médico. Então, é muito abundante, né, essa profissão nos nossos relacionamentos. Mas o paciente, muitas vezes, ele tem uma imagem do médico que não é endeusar, não é isso, mas ele cria uma caricatura, uma figura para aquele médico. Quando ele vai até você, ele tem uma visão do que para ele é médico. Se você não preenche aquilo, de repente, isso foi o suficiente para ele não achar você bom. E você não fez nada de errado. Você fez a melhor medicina, você fez a melhor entrega. Então, o que eu recomendo nessa situação é que eu sei que é difícil pra caramba, cara. É difícil, nesse caso é muito difícil, você não ficar abalado. Mas tentar pensar que você fez o seu melhor. E ficar em paz com isso. E que o seu melhor pode não ter agradado aquela pessoa. E aí não tem jeito, né? A Mariana, Lud, sério? Tipo, erro de novelas. Bom dia, bom dia. Também acho que a foto de muitas seringas não são daquele dia. Gente, eu concordo com vocês, mas a cabeça que eu tinha lá no início, que eu acreditava, hoje eu vejo claramente que isso pode não ser verdade, mas lá atrás eu achava que era verdade. E era uma verdade que me chateava, não é que chateava, mas que me frustrava. Pelo menos naquele dia, naquele momento, me deixava assim, poxa. E a gente corta o mal pela raiz. Muito bom te ouvir falar. Nós compramos, nos compramos o tempo. A gente se compara o tempo todo, Isa. Em tudo, gente. A gente se compara em tudo. E é um exercício a gente tentar perder esse hábito. A gente começou a live falando de hábito, né? O hábito de estar aqui na live, o hábito de estar aqui com vocês diariamente. E tudo é hábito. Pensar coisa negativa é hábito. Falar mal dos outros é hábito. Se comparar com os outros é hábito. Então, o que eu recomendo é que vocês decidam que vocês não vão mais fazer isso, porque não acrescenta em nada essa comparação, gente. Não te torna melhor profissional, não te torna... Ao menos que você seja um perdido, você sabe muito bem o que você quer, você sabe como que você quer... No que eu tô querendo dizer? Vamos lá, deixa eu explicar melhor. Tem gente que não sabe para que lado venta e não sabe como quer atender o paciente, como quer ter sua estrutura. Tudo bem, é o momento da pessoa. Mas muitos colegas podem não estar com a estrutura que estão hoje em dia, mas que sabem como querem estar. Poxa, eu queria oferecer isso para o paciente, eu ainda não posso, mas eu vou chegar lá. Então você já sabe um pouco como que você quer lidar com o teu paciente, oferecer o serviço para o seu paciente. Então, se compare com você, como que você estava no ano passado. Cara, é muito bom quando você termina o ano e você olha. Eu gosto muito de fazer metas para o ano seguinte. Então eu faço metas, eu faço no Excel
Eu faço uma planilha pessoal e uma profissional. E aí, gente, eu coloco tudo. Tudo que eu quiser eu coloco ali, o que eu planejar pro ano seguinte. E aí eu defino se é de curto prazo, médio prazo, longo prazo, mas eu coloco tudo. E quando termina o ano, é tão legal você olhar aquilo e falar, caramba, isso eu consegui, isso eu não consegui. É tão legal você ver que você cresceu. Eu lembro, eu vou resgatar essa planilha pra vocês verem, eu vou ver se eu consigo achar ela lá de trás. Eu lembro que um dos meus planos, quando eu terminei a residência, né, quando eu tava no início do consultório, eu coloquei nessa planilha, era eu fazer o meu próprio estoque. Olha que coisa que hoje parece, meu Deus, como assim? Você não tinha estoque? Então, lá quando eu comecei, eu não tinha estoque de toxina, por exemplo. Eu comprava com alguma colega um frasco e eu colocava na minha geladeira. E aí, quando tava acabando, eu entrava em contato com essa colega ou com outra e falava, ai, me vende mais um frasco? Então, era assim que eu tinha estoque. Era um estoque emprestado. Então, o meu sonho naquela época era ter meu estoque, fazer uma compra no meu CPF, fazer uma compra. Então, quando isso aconteceu, cara, eu já tava em outro momento profissional, né? Você nem valoriza mais tanto isso. E eu tento sempre resgatar. Eu sempre tento lembrar, caramba, as pessoas podem achar que idiota, né? Tipo, que conquista é o quê? Que conquista nenhuma. Mas pra mim foi uma baita conquista quando eu pude comprar o meu próprio material. Entrar em contato lá com a representante, ela ir no consultório, eu fazer um pedido meu. E ter um estoquezinho na geladeira, por menor que ele fosse. Então, a gente tem que se comparar com a gente, porque pode ser uma conquista pequena, mas pra você pode ser uma baita conquista, gente. E vamos ficar felizes com as coisinhas que a gente vai conquistando, né? A gente também não pode querer, eu só vou ser feliz quando eu tiver o meu próprio espaço, eu tiver uma equipe gigantesca e eu estiver atendendo não sei quantos pacientes por mês. Cara, crie metas menorzinhas pra você ir se motivando no caminho, tá? Autoconhecimento, evolução, terapia ajuda muito a se auto-perceber. Que legal, Ângela! A gente também tem preferência por alguns pacientes, exatamente, Gláucia. Não é assim? Não tem paciente que quando você vê que é o dia deles, você fala, opa, que maravilha! É assim. Eu lembro que quando eu fazia residência, a gente que fazia a nossa agenda, né? A remarcação de pacientes. E aí, eu lembro que sempre que era meu aniversário, eu dava preferência para marcar os pacientes amados e queridos. Então eu falava, quer saber? É meu aniversário, eu vou ter que vir trabalhar mesmo, porque eu tô na residência, vou trabalhar esfolada, então quer saber? Eu vou encher a agenda de pacientes queridos. Eu mereço esse dia com pacientes agradáveis. E fazia isso. Então a gente também tem preferência por alguns pacientes, gente, não tem jeito. A Ana, é difícil agradar 100% dos pacientes que atendemos, com certeza, Ana. A Mariana, tem que tentar se blindar desses pensamentos, né? Tem médicos que postam que vão fazer 4 ou 5 frascos de Sculptra. Não dá pra se comparar mesmo, não dá. Eu truco muito desses posts cheios de seringas. É verdade. Vila Olímpica, depois me fala seu nome, porque eu gosto de saber nomes. Bom dia, bom dia, minha querida. Já tive esse pensamento e reparei que não me fazia bem, porque nunca fui assim. Então peguei o que estava sentindo e reverti em melhorar o meu próprio eu, em sempre tentar ser melhor. Exatamente isso, Camilinha. A Ângela, doutora, para ter passado por processo terapêutico perfeita nas percepções e maturidade. Que fofa. Que linda, gente. Super decisão e atitude. Que legal, gente. Passei pelo mesmo. A primeira compra programada pro semestre muito, gente. É muito feliz. É um momento que ninguém entende porque você tá feliz e você tá. Você fez sua primeira compra programada, sua primeira compra. Pô, isso é uma conquista. E se a gente ficar feliz com as pequenas conquistas, gente, parece que a gratidão, ela manda pro universo uma mensagem diferente. Então, se você é grato, parece que as coisas fluem melhor. Eu acredito muito nisso. Então, pode parecer muito lúdico pra quem não acredita, mas eu acredito e eu vivo muito isso. A gratidão, uma coisa da energia mesmo. E só reverte a nosso favor. Então, olha o que eu tinha pegado aqui pra falar. Deixa eu ver, só pra não esquecer nada. Tá. Sobre a concorrência ainda, né? Eu vou voltar e vou falar. Então, gente, essa questão do paciente trocar você por outro, não se sintam abalados, não fiquem nunca com raiva do colega, sabe? Colega nada, gente, ele tá fazendo o trabalho dele. O colega, ele faz promoção pela internet e não pode. O colega posta foto de antes e depois e não pode. Gente, vamos esquecer o colega. Lembra que a gente teve importância de conhecer o colega, identificar? Em um momento que eu discuti com vocês, qual foi esse momento?
Quando você traçou o seu plano estratégico, conheceu o concorrente, traçar o perfil das pessoas lá do bairro, nesse momento você se preocupou com o concorrente. Depois disso, esquece o seu concorrente. Viva você. A gente tem tanta coisa para fazer no nosso dia, como médico, gestor, se você for a pessoa que cuide das suas coisas. Cuidar das nossas redes sociais, captar paciente, nos relacionarmos, pra gente se preocupar com o colega, tá? A Mirella, nesse negócio de concorrência, eu realmente não ligo e não me comparo. Mas o que me incomoda bastante são os colegas que acreditam que para se promover devem rebaixar você ou o seu trabalho. Não sabia dessa preferência por pacientes, acho normal isso. Ah, que legal. Incrivelmente, isso tem resultado com o paciente. Eles não têm conhecimento para separar joio do trigo. Mirella, tá, mas vamos lá. Se o paciente deu ouvidos, né, a outro colega que falou mal de você ou quis te denegrir, concorda comigo que você já perdeu esse paciente? Se esse paciente ele já foi lá consultar com outro médico, você já perdeu, eu acredito, entendeu? Não é perda também, gente, ciclou, ele foi para outro e tudo bem. Eu acho que a gente tem que fazer o máximo enquanto aquele paciente é nosso. Não é aquela coisa, sabe quando você tem, é muito comum isso, você tem um relacionamento, aí você vê amigas, não presta, o cara nisso, naquilo, mas quando termina, meu Deus, era um príncipe, era um rei. Isso acontece muito, né? A gente valoriza na hora que perde. Não deixe para valorizar o seu paciente quando você perdeu o seu paciente. Então tente dar o melhor para ele quando ele estiver sob seus cuidados. Uma hora pode ser que ele não esteja, gente. Eu pego pacientes, eu tenho algumas pacientes que me falam, Clara, eu era atendida por fulana, sabe, médicas muito boas tecnicamente, pessoas que eu admiro inclusive, e que a pessoa vem pro meu consultório. Eu não fico querendo saber, o que aconteceu? Eu imagino que seja pela praticidade de estar perto do trabalho da pessoa, foi mais cômodo para ela porque tá perto de casa, sabe, eu tento não levar muito pro lado pessoal. Depois que ela se torna minha paciente fiel, frequente, aí eu sei que é pessoal. Aí eu sei que ela veio por minha causa, que ela tá ali por minha causa, que a gente criou um relacionamento. Mas enquanto esse relacionamento não acontece, eu acredito que a pessoa veio porque foi cômodo pra ela, entendeu? Então, assim como foi cômodo ela vir, pode ser cômodo ela ir. E a gente não pode fazer... Eu sei que assim, por muito tempo eu fiquei angustiada, né? Caramba, eu queria ter 100% de aproveitamento. O que é isso? 100% dos pacientes que vêm alguma vez ficam. Fidelizam, ficam e não me trocam por nada. Eu queria isso. Eu perdia um paciente, o paciente não marcava retorno, eu ficava arrasada. O que eu fiz de errado? Não sou boa bastante. Teve uma hora que eu falei, sai dessa vibe, sai dessa porque isso é furada. Não vai acontecer de 100% dos seus pacientes fidelizarem, não vai mesmo. Aqueles que fidelizarem, você vai ser extremamente grata e se entregar ao máximo. Mas muitos, eu chego a dizer que a maioria não vai fidelizar, gente. Muitos pacientes estão indo ali para resolver uma causa pontual. Ele não quer ter o hábito de ficar indo sempre no médico, indo até você. Você resolveu o problema, tratou. Tem paciente que ele quer 2, 3 opiniões. Teve paciente que já consultou comigo, que estava na segunda consulta do dia e que ela ia para a terceira no dia. E eu falei, gente, nem que ela me pagasse 3 vezes eu faria nada nela, porque eu vi um desvio ali meio de conduta, porque a mulher marcar 3 especialistas no mesmo dia para comparar a opinião, eu falei, essa é a paciente que eu não quero. E a gente vai começar a ter isso. Tem pacientes que você não quer. Não é, gente? Toda humildade do mundo. Eu amo minhas pacientes, eu preciso de pacientes, né? É uma relação de amor e dependência, né? Pra gente crescer profissionalmente, a gente precisa dos nossos pacientes. Então eu respeito muito. Mas tem alguns pacientes, e cada um de vocês que tá aí sabe, você tem pelo menos um, que você fala, cara, eu não quero esse paciente. Eu não mereço esse paciente. E tudo bem, para esse paciente você não vai oferecer fazer procedimento, marcar retorno de mês em mês. Você vai tentar oferecer o atendimento que ele merece, né? Você tem que ser ético, você tem que fazer o atendimento que ele merece e que é necessário, mas sem muito frufru, né? Vamos lá, incrível, tem consulta, tem resultado com o paciente, ele já tá, tem razão, vou parar de me incomodar com isso. Mirella, eu tô falando aqui como se fosse fácil, tá? Não é fácil, já vou te avisar, não é fácil. É um exercício, é um treinamento de controlar o nosso pensamento. Porque eu falo que a gente pensa, o pensamento vem, né? Vem pensamentos bons, tem vezes que vem pensamentos ruins. O que a gente vai fazer com esses pensamentos aí é a nossa responsabilidade. Então crie o hábito de contrariar esses pensamentos.
entendeu? Pensou numa coisa que você sabe que não é bacana? Olha, eu não sou assim. Eu não penso assim, não é assim que eu quero pensar. Emenda em outro pensamento. Crie o hábito de repudiar mesmo esses pensamentos. E não vai ser, olha, não vou mais pensar nisso, não vou mais me incomodar, isso não vai acontecer. É um trabalho, né? É um trabalho de formiguinha que você vai se melhorando e você vai vendo que o seu negócio vai crescendo. Porque vai crescer o seu negócio, gente. Os nossos consultórios, eles vão crescer. Você vai conseguir mais e mais pacientes. Você vai melhorar profissionalmente. Só basta você não desistir. Se você desistir, foi difícil demais, eu não tive os pacientes que eu esperava nesse primeiro ano, então eu vou fechar meu consultório, eu vou voltar a sublocar espaço, enfim. Se você desistir, você nunca vai conquistar. Mas quem não desiste, uma hora alcança. Então você vai melhorar, vai tornar mais próspero, você vai ter mais volume de pacientes. E aí quando você olhar para trás e comparar com você, você vai ficar feliz. Mas pode ser que você cresceu, o seu colega também cresceu. Aí, mesmo quando você cresceu, se você se comparar com ele, pode ser que ele esteja maior que você, porque a estrutura dele é maior, ele partiu de repente de uma situação melhor. Aí se você continuar mesmo assim se comparando com ele, caraca, tu conseguiu coisa pra caramba, tu conquistou uma vida assim, na luta, na batalha, e tu ainda não tá satisfeito porque tem menos que o outro, sabe? Tem doenças dermatológicas muito crônicas e eles rodam entre colegas mesmo, exato, é muito comum, né? Na dermato a gente vê isso. Penso assim, tem paciente que eu não quero, exato, Daisy. Que bom que vocês pensam assim também, não sou eu só a Isabelle. Isso é do perfil do paciente, aqueles que circulam e vão querendo conhecer opiniões de vários profissionais. Ainda mais com essa história de convênio, exato. A Eneida, eu acredito sempre na lei do universo. Tudo o que é nosso por merecimento chega de alguma forma. Ter um bom coração e generosidade é o caminho certo para a realização dos seus sonhos. Isso aí, Eneida, que linda. Vejo muito essa rotatividade, especialmente nos pacientes de convênio. Isso aí, verdade. Que legal, gente. Muito bom saber que todo mundo passa por isso, né? Para muitos pacientes de convênio, os médicos são prestadores de serviço, não sabem nem o nome do médico. Pessoal, em relação a convênio, esse é um assunto que a gente tem que conversar sempre, a gente tem que marcar mais e mais lives sobre isso. Vocês têm que pensar se está no plano de vocês atender convênio para sempre. E se tiver, tudo bem, cada um tem um plano de carreira individual. Porém, se não estiver no seu plano atender para sempre, você tiver um sonho, almejar ter pacientes somente particulares, crie um plano para isso. Não vai acontecer espontaneamente, naturalmente. Naturalmente mais pacientes particulares vão me procurar. Não vai acontecer. Então, se você quer migrar, crie um planejamento para isso, tá? Deixa eu ver aqui. Eu costumo olhar o Insta de alguns colegas e fico feliz com as conquistas deles, porque sei que somos uma rede, todos estamos ligados de alguma forma. Que legal, Eneida, que bom. Se isso te faz bem, não tem problema algum. O momento que você perceber que não faz bem, corta, né? Ótimo isso, se comparar consigo mesmo. Daí a diferença é válida e vejo que meu crescimento foi gratificante. Exato, Isabela, exato. Olha, eu tinha colocado aqui 5 coisinhas, só pra gente finalizar essa live, né? 5 coisas pra ficar assim de mantra. 5 mantras sobre concorrência. Vamos lá, ó. Não brigue por preço. Não brigue por preço. Não é porque o seu colega coloca X que você, para ter mais paciente, vai colocar X menos 100, tá? Ana Luísa, e os concorrentes indiretos, como que eu lido? Ana, me desafiando. Esses concorrentes a gente tem que estar ligado. São esses que eu acredito, né? Que são esses que a gente tem que estar de olho. Por quê? São concorrentes que oferecem serviços de qualidade. Entrou uma ligação, desculpa. Se você quer estar sempre oferecendo um serviço de qualidade, é bacana você olhar para esses concorrentes indiretos. E como que você faz isso? Sendo cliente. Você é cliente da loja de roupa, você é cliente da loja de sapato, você é cliente da loja do restaurante. Vá para esses encontros como cliente com o radar ligado. Esteja sempre de olho como que é o atendimento, como que aquela recepcionista falou com você, como que a vendedora se direcionou a você, como que foi a voz dela. Tente estar sempre observando as situações. A gente tem oportunidade em vários momentos do dia de ser cliente. Então a gente é cliente do posto de gasolina. De repente o cara do posto, ele te aborda de um jeito tão educado que você fala, caramba, até o posto de gasolina
tá fazendo atendimento de qualidade? Caramba! Que coisa, né? Que concorrência indireta. Então, o concorrente indireto eu acho que é uma pessoa, um serviço, né? Que vale a pena estar sempre de olho, sempre observando como que tá. Pra gente se superar, pra gente tentar melhorar o nosso atendimento, tá? Bom dia, gratidão pelo aprendizado. Que linda, Sandra. Por nada, meu amor. Obrigada a vocês. É difícil concorrer com o iPhone, sapato. Oh, meu Deus, é. E aí também, gente, isso é uma questão de prioridade, tá? Muitos colegas queixam, né? O paciente diz que não pode, o paciente diz que não tem. Tá bom, a gente não questiona, porque só nós mesmos para sabermos a nossa conta bancária, como que tá ali nas nossas finanças. Então, não dá. Só que você observa, a pessoa tá com micro de sobrancelha feita, tá com retoquezinho do cílio feito, tá com iPhone de última geração. A gente observa, né, gente? Não tem como. Então, não tem dinheiro ou não tem prioridade? Se a pessoa não tiver prioridade, tudo bem também. Meu jargão é esse, né? Tudo bem. Tudo bem se ela não tem prioridade. Só que você não pode fazer nada por isso. Não adianta você querer negociar com alguém que não tenha prioridade o seu serviço, né? Fiquei sem internet, perdi uma parte. Ah, não, Fernanda. Depois você me diz qual foi a parte, tá? Thalita. E esses indiretos também fazem os pacientes consumir mais e financeiramente. Então, também é importante pensar nesses gastos. Exato. Além de serem concorrentes em termos de oferta de serviços, são também porque eles competem pela verba que o paciente tem para gastar consigo mesmo. Então, se a mulher tem R$1.000 para gastar com ela e ela gasta 900 no sapato, falei muito, né? 900 não vai ser um sapato 900, mas enfim, comprou 3 sapatos, 4. Sobrou menos para ela cuidar da pele, sobrou menos para ela cuidar das varizes, e aí ela não tem aquele dinheiro. Então, são concorrentes, sim, né? Indiretos, mas são. Então, vamos lá para os mantras, né? Que eu falei que ia citar 5. Não brigue por preço. Então, não seja aquela pessoa que, eu vou colocar R$50 a menos que o fulano, porque o fulano tá com muito paciente, eu vou colocar 50 a menos para eu poder ganhar os pacientes. Não tenha essa miséria. Não tenha esse pensamento de escassez, tá? Cobre o seu preço, o preço que é justo para os seus serviços, que os pacientes vão valorizar e você vai despertar o desejo, vai despertar a fidelização desses pacientes sem que você precise brigar por preço, tá? Até porque o preço muitas vezes não é o problema. Então, não brigue por preço. Segunda coisa, se puder, a gente anota os 5 e lê esses 5. Pare de vigiar a vida alheia. Aonde o fulano tá indo, o que o fulano tá fazendo, quantos o fulano atendeu hoje, quantas seringas ele fez. Pare de vigiar a vida alheia, tá? Terceira coisa, foque no seu trabalho. É a única coisa disso tudo que você pode melhorar. É o seu trabalho. É da porta para dentro do seu consultório. Então, vale mais a pena a gente focar no nosso, porque é o que a gente pode mudar. Se preocupar, gastar energia com uma coisa que não está sobre o seu domínio, que no caso é a vida alheia, é completa perda de tempo. Então, foque no que faz sentido para você, que é a sua vida, o seu trabalho, o seu consultório, combinado? Foque no seu trabalho, então. Quarta coisa, não mande energias ruins. Quem acredita ou não nisso, eu acredito e eu vou falar. Não mande energia ruim para ninguém. O mundo é feito de matéria e energia. As energias voltam, tá? Então, naquele momento que eu percebi que por alguns segundos eu tava mandando energia ruim pro colega e pra mim mesmo, quando eu pensava, poxa, queria tanto. A inveja é uma energia ruim. Eu falei, chega, eu não mereço, eu principalmente não mereço sentir isso, então cortei pela raiz, parei de seguir um monte de gente. E outra, a pessoa também não merece que eu mande energia ruim. Eu não desejava o mal. A energia ruim não é só desejar mal, gente. É pensar alguma coisa que tá em desacordo, em desalinho. Então, não mande energia ruim de jeito nenhum pra ninguém. E a quinta coisa, se compare com você mesmo. Então, os 5 mantras pra gente ser feliz sem olhar a vida do colega. Olhar só aquilo que importa, né? No momento de saber quem são os seus concorrentes, de ver ali qual a situação do mercado, isso é importante. A gente não pode ser tão avoado que a gente não saiba quem são. Agora, avaliou, fez a sua análise estratégica, chega, começa a olhar da porta para dentro do consultório, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Convênio é uma praga na vida do médico. Mas trabalhei por 20 anos, Isabel. Eu acho uma praga também. Mas
Tem sapato até de 6 mil reais, aquele da sola vermelha. Ângela, isso não faz parte da minha realidade. Eu não compro sapatos, eu falei 900, eu me assustei. Eu não pago sapatos de 900 reais. Então, pra mim é muito dinheiro, muito dinheiro, 6 mil reais no sapato. Adorou as dicas, foco é tudo, né, gente? Energia vai e volta, claro, com certeza. Excelente live, leve do bem. Ah, que fofa, querida, que linda, Mirella, obrigada. Tudo que você emana para o universo volta para você. A tal inveja branca é inveja como qualquer outra, exato. E a gente tem que ter essa noção, né? Então, e alimentar esses sentimentos foi como a gente falou, o hábito. Invejar é hábito. Falar mal dos outros é hábito. A gente vê pessoas que são tóxicas, que elas sentam pra falar qualquer coisa e elas falam mal, elas puxam mal. Cara, é energia ruim e é mau hábito. Crie o hábito, se você, né, se autoanalise, veja se é o seu caso. Acredito que eu posso estar falando isso daqui que não se aplica pra nenhum de vocês. Todo mundo tem de energia boa, ninguém fale mal de ninguém, tudo bem. Mas se você tem por hábito falar mal, tenta perceber que tem vezes que é uma coisa mais forte que você, que sai e você fala, pô, falei mal. É tão automático falar mal que você tá acostumado. Então por que não se acostumar com o contrário? Se acostumar em falar bem, em só pontuar se for coisa boa. E ser verdadeiro, né? Também ficar, vou entrar numa vibe que só vou falar o bem. Só vou falar coisa positiva. E aí na maior falsidade você tenta emanar coisas boas. Cara, você vai estar se corroendo. Então tente se transformar lá dentro para que você consiga transparecer algo que de fato você sinta, né? Amor perfeito. Ah, que legal, gente. Verdade, foco sempre. Assinei agora o contrato da minha sala e agora só olho decoração, nem olho mais seringa. Muito feliz com a minha conquista. Que legal, Eneida. Parabéns. Ai, um momento muito feliz mesmo. Ter o seu cantinho, colocar do seu jeitinho. Cada coisinha é importante, muito legal mesmo. Verdade, sabe? Sei nada, minha filha. Muito bom, ótima live. Que bom, gente. Os shoppings fechados, sem viagem, e os restaurantes fechados. A grana agora tá sobrando nas bolsas das clientes estéticas. E tá mesmo, Isabel. Eu tenho recebido vários pacientes que estavam com um plano de tratamento em aberto, esperando a ocasião certa, né? E que no meio da pandemia acharam que essa é a ocasião. E aí eu falei, ótimo! E aí a pessoa fala, olha, Clara, não tô gastando com viagem, com saídas, com restaurantes, com cinema, então consegui me organizar porque fazer esse tratamento é uma prioridade. E olha que legal, é tão legal quando você vê que você tá ali, a sensação é outra, vocês sabem, gente. Você tá ali fazendo alguma coisa que é prioridade para aquela pessoa. Cara, você se sente até mais importante, né? Você faz algo que, poxa, aquela pessoa sonhou com aquilo, aquela pessoa se programou, guardou o dinheirinho dela. Cara, você se sente realizando quase que um sonho, né? Diferente daquela paciente que não valoriza, que não dá tanta importância pro seu trabalho. A nossa sensação é muito diferente, né? E a gente tem que agradecer a esses pacientes que fazem com que a gente se sinta útil, que fazem com que a gente veja que é a prioridade para eles. Isso é muito legal. Oh, meu Deus, vocês são muito queridas. Sigo vocês desde a entrevista com o Érico. Ah, que legal. Que bom que essa entrevista trouxe vocês também pra cá. Muito feliz de conhecer, que bom. Sempre te ouço, obrigada pelas dicas. Você é pura luz. Ah, que coisa mais fofa, gente. Eu adoro sua abordagem, objetividade, fico muito grata. Que linda, gente. Eu fico com vergonha. Eu começo a nem ler. Eu leio, mas não falo os comentários de agradecimento, não, que eu fico com vergonha. Vocês conseguem me deixar com vergonha. Olha só, que coisa. Eu às vezes me comparo e isso me traz uma certa tristeza, igual você no passado. Então, Patrícia, o que você vai fazer? Você vai fazer não, né? O que eu sugiro que você faça? Limpe o seu Instagram. De onde é o foco da comparação? Geralmente é o Instagram. Limpe, sente hoje ou no fim de semana. Faz uma reciclagem. Não se preocupa se a pessoa vai ficar chateada, se vai diminuir seu número de pessoas que você está seguindo, se a pessoa vai te deixar de seguir. Pensa em você. Faz uma limpa. Limpa o teu coração. Você vai começar a ver que no momento que aquela pessoa não aparece mais pra você, você nem lembra que ela existe, porque ela não tá no teu raio de amizade, ela não tá no teu raio de relacionamentos. Então aquela pessoa, de fato, ela não existe pra você. O Instagram é que coloca essa pessoa todo dia dentro da sua casa. Você pode tirar essa pessoa da sua casa, só tirando ela do seu Instagram. Tenta fazer isso, cara. É libertador, de verdade. Foi um hábito, não, foi uma mudança que eu fiz que me permitiu ter hábitos melhores, tá? Cadê o curso, por favor? Ju, o curso a gente vai abrir no iniciozinho de setembro. Já vou avisando aí quem quer, quem tá esperando aí o próximo curso vai ser início de setembro. A gente vai fazer o intensivão
Começa o intensivão dia 31. Eu vou começar a divulgar mesmo o intensivão segunda-feira que vem. E daí a gente começa 31 intensivão, aí 31, 2 e 4 de setembro. E dia 7 de setembro, dia da independência, a gente abre inscrição pro curso, tá? Amanhã eu vou te assistir. Ah, que legal, Isa! Então, foi até bom a Isabela ter falado isso. Gente, médicos, amanhã tem um baita evento da USK, que a gente teve o prazerzaço de ser convidado para estar falando sobre precificação, sobre valorização do nosso trabalho. Então é um evento que vai começar às 9 da manhã, de 9 ao meio-dia, totalmente online, gratuito. Os colegas médicos que quiserem fazer parte têm que entrar no perfil da USK e se inscrever. Então, amanhã a gente vai ter a live do livro, 8 da manhã. Quando for umas 20 para as 8, a gente para a live do livro, né? Vai ser mais curtinha amanhã. E daí a gente vai, né? Quem, enfim, quiser, para o encontro da USK. Combinado? Você vai ter mais sucesso amanhã. Ah, que legal, Grace. Foi a Grace, olha só como é que é legal, né? A gente faz um trabalho bacana. Foi a Grace que, enfim, falou do nosso nome, falou do Descomplique, e aí o convite veio. Muito obrigada, Grace. Eu não posto mais tudo que eu faço, porque houve uma época que postava e as coisas começavam a dar errado. Desde então, exponho bem menos os procedimentos que faço, tudo flui melhor. É isso aí, Fernanda. Por quê? Energia. Perdi o começo da live, mas vou assistir novamente. Assiste sim, querida. Fala do evento de amanhã. O Cláudio tá aqui, ó. Minha dupla tá aqui mandando eu falar. Já falei. O meu, né? Aprenda a aceitar elogios do universo te dando devolutivo. Ah, que linda, Ângela. Não, eu gosto de ganhar o elogio. A gente fica feliz. Vai dizer que não é hipocrisia. Mas eu fico com vergonha de ficar lendo elogio porque parece que você tá querendo reforçar, entendeu? Então eu li cada um deles, mas eu guardei. Deixa o perfil aqui. É o perfil da USK. USK, não tem erro. Ai, Fernanda, sabe que eu penso nisso? Ano passado casei e após acontecerem algumas coisas, fiquei pensando se tinha sido energia ruim de algumas pessoas. Ai, que linda! Manda o link, na verdade, Ivo. Ó, eu vou colocar aqui, ó, é o site da USK, o Insta deles. Só entrar lá, tem o linkzinho lá na descrição do perfil, tá? O negócio é nos afastarmos e nos blindarmos de certas pessoas. Exato. Quando eu casei, agora eu só vou contar aqui pra concluir, Mariana. Quando eu casei ano passado também. E eu partilhava muita coisa no Instagram. O meu Instagram do consultório, da minha vida, né? E, pô, eu ia fazer uma degustação, eu queria postar. Tinha muito paciente que se reconhecia porque tava naquela mesma vibe. Aumentou muito a audiência. Aí eu falei com o Cláudio, pô, medo de postar muito sobre o casamento. Sei lá, né? Alguém mandar energia ruim. Aí, de tanto conversar com o Cláudio falou, amor, você posta tanta coisa. Posta sim. Coisa que você tá gostando tanto de fazer, de se envolver. Posta e foca na energia boa. E, cara, pra minha surpresa... Cara, no dia do meu casamento, por exemplo, eu recebi tanta mensagem de gente que eu não conhecia, me desejando, fazendo votos. E, cara, foi muito legal. Nesse caso, em especial, assim, eu acho que se houve energia ruim, eu acho que eu não senti. Vieram mais coisas boas. Mas acho que a gente sempre tem que estar ligado nisso mesmo. Pessoal, live acabando por aqui. Acho que foi um bate-papo leve de um assunto pesado. Eu acho que a gente conseguiu falar de forma bem saudável de uma coisa que é negativa, não é negativa, mas a palavra concorrente já faz as pessoas... Então, eu acho que a gente conseguiu falar de forma bem leve. Espero que tenha sido pra vocês. E é isso, que fique de mensagem. Vivam a vidinha de vocês. A vida de vocês provavelmente está muito melhor do que estava lá 5 anos atrás, no ano passado. E isso vai fazer você se sentir tão bem, tão motivada, postando e inspira outras pessoas. Isso aí, Ângela. Acabava inspirando, né? Então é isso, pessoal. Um super beijo. Nos falamos ao longo do dia aqui no Descomplique. Vê do início depois, Raquel. E amanhã nos encontramos na nossa live do livro, que é sobre o Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, tá bem? Um super beijo pra vocês. Quando a gente se blinda das mais energias, batem e voltam. Isso aí, Ju. Vamos nos blindar de coisa boa. É isso aí. Um super beijo, pessoal.